Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para vocês que nós estamos vivendo uma grande lorota. A lorota já foi revelada. Você vai ver que a maioria das coisas que você vê no noticiário é tudo parte de um grande teatrão aí que está sendo orquestrado, não só aqui dentro, mas no cenário internacional, mas vai ser uma experiência muito boa para você aprender a fazer uma leitura crítica, ter uma leitura mais acurada do que realmente está acontecendo. Antes de a gente entrar no assunto, lembro a vocês que a promoção na livraria Daniel Lopes aí tá a todo vapor. A gente tem livros maravilhosos, como separei 14 livros para vocês, entre eles o Processo aqui do Kafka, 54% de desconto, edição maravilhosa da Sétimo Selo, de R$ 65,00 por R$ 29,85. Dostoiévski, olha só, Recordação da Casa dos Mortos, 50% de desconto, de 75 por 37. Temos esse aqui que é Reflexões sobre a Revolução na França, que é o clássico, a obra fundadora do conservadorismo, 55% de desconto, de R$ 90,00 por R$ 40,46, ok? Lembrando que esses 14 livros que eu separei para vocês fazem parte da coleção que separei a dedo do Clube de Leitura Daniel Lopes 2026, cujas inscrições nós vamos abrir na próxima sexta-feira. Fique ligado aí, tá? Aproveite aí, vagas limitadas, descontão de lançamento, oportunidade inacreditável na Black Friday aqui. Você vai poder adquirir não só livros meus e de outros autores, mas cursos meus com um valor assim inacreditável, tá bom? E não poderíamos esquecer que amanhã temos o lançamento do meu livro A Beira do Abismo, Geopolítica, Globalismo e o Fim do Mundo, lá na Igreja Bola de Neve de Campinas, que fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 697, Taquaral. Então amanhã, pessoal, dia 24 de novembro, às 19 horas, espero vocês lá. Vamos lá, pessoal, olha que interessante isso, tá? Você foi enganado pelo grande teatro da geopolítica internacional. É impressionante a gente constatar que boa parte daquilo que a gente vê no mundo hoje envolve alguma espécie de engano, tá? E o exemplo mais recente disso está diretamente relacionado ao evento que trouxe nada mais, nada menos do que o fim daquela ordem mundial que vigorava até então. Aí você pergunta assim, mas Daniel, qual ordem mundial é essa que você está falando? Eu estou falando sobre a ordem mundial que foi instaurada depois do segundo grande conflito com a dominação hegemônica dos Estados Unidos mundo afora. Isso aí criou uma ordem baseada no dólar e o dólar virou ali o sistema de reserva de valor internacional. Essa ordem ela foi para o beleléu com um evento muito categórico que aconteceu, que se colocou em cenário no dia 24 de fevereiro desse ano, ou seja, a encrenca lá na Europa, né? O evento mais recente e estarrecedor, talvez, que completamente trouxe à tona todo esse grande teatro, foi quando a gente descobriu, agora essa semana, que, apesar das sanções que todo o Ocidente impôs ao Pudim Azedo e a Moscou, o Reino Unido, que foi um dos grandes proponentes dessas sanções, continuou fazendo comércio com o pudim indiretamente, por meio de um grande sambarelov. Os caras impuseram sanções, dizendo que não podia comercializar com Moscou, mas eles mesmos que propuseram estão comercializando. Olha que coisa estranha. Acabamos de descobrir que o Reino Unido, ao contrário dessas sanções, importou secretamente no sambarelov mais de 94 milhões de dólares em petróleo lá de Moscou. Isso só entre os meses de junho e julho desse ano. E você pergunta, será que o Reino Unido, tendo feito isso, ele mesmo vai ser também sancionado? Eu duvido muito, tá? Agora você pergunta, como é que é esse sambarelov que eles fizeram? Para conseguir esconder a procedência da mercadoria, eles fizeram uma grande gambiarra. Por quê? Aproveitando ali várias brechas nas regulamentações, o óleo lá de Moscou era registrado como procedente, por exemplo, da Alemanha, da Bélgica e da Holanda. Isso foi possível porque o Instituto Nacional de Estatística britânico ele leva em consideração o país que envia o material e não aquele que o produziu. E essa maracutaia aconteceu porque, segundo a análise recente divulgada no jornal britânico The Times, os navios petroleiros lá de Moscou eles conseguem contornar essas sanções puxando o petróleo para embarcações de outras nacionalidades e fazendo isso desligando o GPS da embarcação para que a ação não seja identificada. O The Times noticiou, por exemplo, que em maio desse ano um navio deixou um porto lá
no país do pudim, levando 200 mil barris de petróleo. Depois de 5 dias no mar, lá em alto mar, a embarcação ancorou ali do lado de um petroleiro de origem grega e ficou ali durante 36 horas conectada com ela através de enormes canos ali, tubos, e logo em seguida o navio grego seguiu para o Reino Unido e desembarcou nada mais, nada menos que 250 mil barris de petróleo no dia 6 de junho, e é assim que as sanções foram sendo até hoje contornadas. Diante disso, e aqui vem a parte mais importante do vídeo, diante disso você conclui, então essas sanções não estão funcionando, né? Você fala, então essas sanções são uma grande fachada, então tudo isso que a gente está vendo é uma grande fachada? Na verdade, você vai ter que definir bem o que é funcionar. Se você perguntar, essas sanções então não estão funcionando, depende daquilo que você entende por funcionar e do tamanho do grau de malícia que você tem. Porque eu já escrevi artigos lá na Gazeta do Povo mostrando que a atual encrenca que está acontecendo lá na Europa trouxe benefícios para ambos os lados, tanto para os Estados Unidos, OTAN e Ocidente, quanto para o pudim azedo. E não poderia ser diferente, uma vez que os abutres do mundo sempre vão aproveitar ou até criar uma crise para poder extrair dali grandes benefícios, mesmo que às custas da tristeza alheia, né? E dessa vez não foi diferente, tá? Preste muita atenção nessa teoria que eu vou colocar aqui para vocês agora, porque eu quero ouvir sua opinião sobre isso. Existe uma teoria de que o pudim azedo ele já estava estudando se desligar do sistema financeiro internacional, o SWIFT, o Sistema de Comércio Internacional, há um bom tempo. Isso daria a ele uma blindagem contra ofensivas comerciais norte-americanas. Pelo menos a ideia de um desligamento, isso já ficou evidente com o projeto lá do pudim da internet soberana, desvinculada da rede global, por isso seria totalmente blindada contra uma ofensiva cibernética vinda do Ocidente. Mas ele sabia que se ele se desligasse do sistema financeiro ocidental, isso traria dificuldades para a população local, que poderia gerar um descontentamento generalizado e colocar o pudim em uma posição difícil. Por isso, o líder lá de Moscou precisava de uma boa justificativa, uma situação favorável. Dessa forma, o que ele fez? Diante da pressão da entrada de Kiev na OTAN, o pudim se antecipou, entrou ali no país vizinho e deixou que as próprias nações ocidentais desligassem Moscou do sistema. Assim ele conseguiu criar um sistema monetário totalmente novo, independente do dólar, independente do petrodólar, em que a sua moeda local, o rublo, é a base de sustentação e com lastro em commodities, que é o grande trunfo do país. O país é um grande produtor e exportador de commodities, ou seja, tornou-se quase que na prática totalmente blindado e protegido contra retaliações comerciais do Ocidente. Aí você fala, isso aí foi o benefício que o pudim teve. E o benefício do Ocidente foi qual? Do outro lado, as sanções ajudaram muito os Estados Unidos no seu objetivo de se tornar o novo fornecedor de energia para a Europa, em tese, tirando Moscou da jogada. E uma das primeiras consequências, se você lembrar, da encrenca lá na Europa, foi de grande benefício para os interesses geopolíticos norte-americanos, que foi o cancelamento do gasoduto Nord Stream 2, que daria quase que um controle total do pudim sobre a energia europeia, o que poderia ser usado como uma ferramenta de barganha e de poder. Só que agora, como esse gasoduto ele foi não apenas o projeto foi cancelado, mas ele foi destruído ali propositalmente, agora esse enorme poder de barganha está nas mãos de Washington, que inclusive está aproveitando a desindustrialização europeia para forçar as empresas a transferirem as suas fábricas para os Estados Unidos. Conclusão, pessoal, no grande teatro internacional, conduzido pelo grande espetáculo dramatúrgico da mídia, nada é o que parece. Realidade e encenação se confundem, criando assim um grande mosaico que é tão complexo que só o leitor muito atento e bem informado vai conseguir decifrar, ok? Agora pega isso tudo que você viu, de falsas inimizades, de conversas dos bastidores, negociações assim às escuras, e transfere isso tudo para você tentar interpretar o que está rolando aqui. Se você fizer isso, tua mente vai abrir assim pra caramba, ok? Querido, o que você achou dessa ideia? Deixa seu comentário aqui embaixo. Aí, ó, promoção imperdível, tá? Separei 14 livros especialíssimos com mais de 50% de desconto para você. Dê uma olhadinha, não perca a oportunidade. Se prepare que as inscrições para o Clube de Leitura Daniel Lopes 2023 começam na próxima sexta-feira. Tá chegando. Um abraço, fique com Deus, amém, todas as coisas que tem que é bom. Valeu!